Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um consultório do Porto Canal. Hoje é sexta-feira, início de fim de semana. Convido então a fazer-nos companhia durante esta hora. Já sabe que este é o programa que o ajuda a manter a sua saúde em dia. Deixe-se então ficar connosco neste consultório que já sabe que está no ar de segunda a sexta, a partir das 17h05. E hoje trago-lhe mais uma vez a SheClinic, nossa parceira neste programa consultório. E é aqui nesta clínica que poderá ter acesso a um programa que integra uma avaliação personalizada. O programa Pense Magro, dos serviços de consultoria do Sentir a Nutrição, foi potenciado e desenvolvido de forma a integrar totalmente as estratégias de mudança de comportamento com um plano e orientações nutricionais. Assim, com base numa lógica de treino cognitivo-comportamental para a mudança de comportamento, pretende-se que as pessoas possam adquirir habilidades de pensamento e comportamento que lhes permitam mudar estilos de vida, algo para ficar e durar, e não apenas emagrecer durante um período curto de tempo e depois voltar a engordar. Conheça então a fundo este programa disponível na SheClinic na primeira parte deste programa. Isto porque já sabe que na segunda parte é a altura em que as perguntas são feitas por si. Quero que participe no nosso consultório de hoje. Vou ter comigo na segunda parte o Dr. João Espírito Santo, é médico-dentista, especialista em implantologia. Convido-o então a participar e para isso já sabe que deve ligar o nosso número de telefone 22 953 8525. Pode fazê-lo a partir deste momento. Inscreva-se e coloque então as suas dúvidas na segunda parte. Pode também optar por enviar-nos um SMS para o 68302, escrevendo o POR, o seu nome, a sua localidade e a sua questão. Se preferir, pode ainda enviar-nos um e-mail para consultorio@portocanal.pt ou escrever-nos uma carta para a morada que vai passando ao longo do programa em rodapé. Participe então na segunda parte do consultório, hoje com o Dr. João Espírito Santo. Vamos então agora conhecer nesta primeira parte mais um programa que está disponível para si na SheClinic. Pense Magro, realizada pelo Sentir a Nutrição, do qual resulta a construção de um perfil individual e minucioso, através do qual será desenvolvido um dossiê que reúne em conjunto um conjunto de orientações, estratégias e guidelines que permitirão a cada pessoa reorganizar a sua forma de pensar em relação à ingestão alimentar e ainda perceber que é possível ter uma alimentação saudável e ainda assim prazerosa e manter de forma consistente esses hábitos alimentares saudáveis para toda a vida. Para nos falar então deste programa, eu tenho o prazer de ter comigo em estúdio a doutora Maria João Miranda, é psicóloga. Doutora, muito bem-vinda ao consultório, muito obrigada por estar aqui connosco. É sempre um prazer receber a SheClinic e hoje vamos conhecer mais um dos tratamentos, por assim dizer, mais um programa que está disponível na SheClinic, que é um programa Pense Magro. Eu diria que estamos na altura ideal para falar disto. Já sei que a doutora me vai dizer que devemos ter hábitos saudáveis o ano inteiro, é óbvio. Doutora, vamos começar pelo início. Como é que surge este programa Pense Magro? Antes de mais, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje em representação da SheClinic e a fazer a apresentação deste programa, que penso ser inovador e, efetivamente, esta ideia de desenvolver este programa veio um bocadinho até também do meu interesse pessoal. Além de psicóloga, eu sou uma pessoa que tento ter hábitos de vida saudáveis, pratico exercício físico regularmente e as questões relacionadas com a nutrição e com a alimentação foram sempre questões que a mim me suscitaram muito interesse. Como psicóloga, trabalhei também muitas vezes ligada às questões do comportamento alimentar e sempre achei que as abordagens que se fazem sobre esta problemática são muitas vezes abordagens desintegradas. E, portanto, a possibilidade de juntar estas duas áreas e que não se podem dissociar, a nutrição e a psicologia estão intimamente ligadas. Quando se pretende mudança de comportamento alimentar, estas duas áreas estão intimamente ligadas. Não é possível mudar comportamento alimentar, aliás, eu diria que não é possível mudar nenhum tipo de comportamento única e exclusivamente através da informação. Aliás, basta pensarmos numa coisa muito simples. Todos os dias as pessoas que fumam pegam num maço de tabaco e têm uma informação chocante lá escrita: fumar mata. Nem por isso as pessoas o deixam de fazer. Não é porque nós sabemos que temos determinadas regras de trânsito que não ultrapassamos a velocidade suposta na lei. E, portanto, no comportamento alimentar é exatamente a mesma coisa. Mesmo sabendo que nos faz mal,
comemos na mesma, não é? Não é porque nós vamos a uma consulta de nutrição e temos acesso a um plano alimentar saudável ou temos acesso a um plano que nos dá a indicação daquilo que devemos ou não comer e que é adequado às nossas necessidades, não significa que eu, na posse dessa informação, possa conseguir incorporar isso nos meus hábitos de vida, na minha rotina diária. E isso acontece porquê? Porque o comportamento é revestido de muito maior complexidade do que isto. Comer é muito mais do que ingerir alimentos. Quando diz que é muito mais, é o quê, doutora? Eu brinco muitas vezes com uma palavra que é uma palavra da nutrição, que são os nutrimentos. Nutrimentos ou nutrientes, que as pessoas mais vulgarmente chamam. Eu digo que nutrimentos é a associação da nutrição com sentimentos. Quando nós comemos e quando pegamos um alimento e o ingerimos, nós não comemos única e exclusivamente aquele alimento. Nós comemos o abstrato e nós comemos o concreto. Nós comemos símbolos, nós comemos significados, nós comemos cheiro, nós comemos textura. Há toda uma carga simbólica e uma carga socioafetiva associada ao alimento e, portanto, a alimentação na vida das pessoas vai muito mais além do que satisfazer uma necessidade que é comer. Fisiológica, que é fisiológica. Fome, exatamente. Ultrapassa tudo isso. Muito mais, ultrapassa, muito mais. Portanto, nós ainda ontem aqui no programa estivemos a falar das dietas pré-verão, estamos na altura ideal, como eu dizia há pouco. O que é que distingue o Pense Magro de todos os programas que nós somos, nesta altura então do ano, bombardeados por todo lado com estratégias de emagrecimento? Em que é que este programa se torna único, doutora? Ele torna-se único porque aquilo, primeiro, é assim, quando diz, nós estamos numa fase de verão e numa altura em que as pessoas realmente têm exatamente, e têm uma maior preocupação com as questões de estética. O Pense Magro, eu até penso que, se calhar o nome às vezes à partida pode enviesar um bocadinho e as pessoas pensam que é só para pessoas que têm excesso de peso. Não, o Pense Magro é no fundo o que é que estamos a falar? Estamos a falar de reeducação alimentar. E a reeducação alimentar pressupõe que o que eu quero é que as pessoas aprendam a adquirir hábitos alimentares saudáveis que perdurem. E gordos ou não? Gordos ou não. Porque, efetivamente, repara, há pessoas que não têm excesso de peso, mas que fazem aquilo que nós muitas vezes chamamos da dieta ioiô ou sanfona. Pessoas que aumentam 3, 4 quilos e depois diminuem e depois voltam novamente a ter e ganham novamente esse peso. E, portanto, estas oscilações são oscilações que são muitas vezes decorrentes desta dificuldade que as pessoas têm em conseguir manter este comportamento, porque é diferente eu fazer uma dieta restritiva e aquilo que me estava a dizer agora é verdade, as pessoas têm esta preocupação acrescida antes do verão, muitas vezes fazem o que nós no Pense Magro não defendemos, que são dietas restritivas. Estas dietas restritivas pioram, se calhar, não é? Pioram. Porque depois chega uma altura que as pessoas querem comer. Pioram, porque repare, assim, o processo de emagrecimento é um processo de stress. Associado ao processo de emagrecimento, eu tenho que trabalhar com emoções. Se eu prescrevo uma dieta muito restrita, primeiro eu tenho um déficit de nutrientes e, portanto, em termos de saúde, não é favorável. Certo. Em termos estéticos também não, porque há perda de massa magra, há ganho de flacidez e há, sobretudo, desequilíbrios metabólicos que depois são consequências mais tarde que vêm todas ao de cima. Por outro lado, se as questões emocionais estão muito associadas ao comportamento alimentar... Estão. Sem dúvida. Estão. Eu diria que 90% das pessoas que têm problemas em controlar o seu peso são questões do foro emocional. Daí esta perfeita ligação entre a doutora ser psicóloga e acompanhar um programa deste. Exatamente. É porque não é possível mudar comportamento se não formos perceber o que é que está na base desse padrão de comportamento. E, efetivamente, as questões emocionais é o pilar daquilo que é o nosso trabalho no Pense Magro, porque nós sabemos que se queremos promover a mudança de comportamento, nós temos que perceber qual é o papel que o alimento e que a alimentação tem na vida desta pessoa. Aliás, se pensar culturalmente, o que é que nós fazemos? As crianças nascem, choram, mamam. É há desde muito cedo esta associação entre o alimento e a compensação. E, portanto, a grande maior parte das pessoas tem problemas sob o ponto de vista de regulação do seu comportamento alimentar, seja por excesso ou por déficit ou por falta, é quase sempre por uma questão de um desequilíbrio emocional. Eu tenho uma emoção negativa e muitas vezes o que é que eu faço? Encontro na comida uma forma de compensação. Doutora, em termos práticos, como é que então se segue, como é que acontece este Pense Magro? Este programa é mesmo um programa de treino. Quando eu digo que é um programa de treino, ele tem orientações específicas, não só sob o ponto de vista das estratégias cognitivo-comportamentais,
e isto aqui estamos a remeter um bocadinho para a psicologia, ou seja, o que é que ele pressupõe? Pressupõe que todo o comportamento que nós temos é sempre precedido de um pensamento, sempre. Tudo o que fazemos tem sempre um pensamento e uma emoção associada, mesmo que dele não tenhamos consciência. E, por exemplo, imagine, uma das coisas, eu dou muitas vezes este exemplo, ainda ontem num workshop que fiz pela XI, dizia isto. Quando nós vamos aprender a conduzir, é uma grande atrapalhada, porque alguém nos diz, dê à chave, acelere, meta à primeira, agora sim está a embreagem. Isto é uma grande confusão, são muitos estímulos em simultâneo e naquele momento nós achamos que nunca vamos conseguir conduzir porque é muita coisa. Passados uns tempos percebemos que esses mesmos pensamentos que naquele momento estão ali em toda a força passam a ser automáticos. Isto acontece com o comportamento alimentar. Nós pensamos sempre alguma coisa antes de decidir se comemos o pacote de bolachas todo ou se comemos só 2 ou 3. Esses pensamentos estão lá, nós não damos conta deles, eles automatizaram. E, portanto, neste programa de treino, como é que as coisas se operacionalizam? As pessoas passam na XI Clinique e este programa está a ser operacionalizado da seguinte forma. Há uma primeira consulta, essa consulta é uma consulta diagnóstica comigo e com o meu colega da nutrição. E, portanto, lá está, as 2 áreas. As 2 áreas e logo as 2 áreas em presença, ou seja, há logo elementos que nós queremos recolher em conjunto. Que tipo de elementos, por exemplo? Eu quero perceber qual é o padrão de ingestão que esta pessoa faz. Mas, por exemplo, da parte da nutrição, o que é que interessa para o meu colega saber também? Quais são os hábitos alimentares desta pessoa? Mas o que é que ela gosta? O que é que ela não gosta? Não será muito inteligente da nossa parte prescrevermos um plano em que eu vá retirar completamente, imagina, um alimento que esta pessoa tem uma carga afetiva. Vai mexer. Vai mexer. Eu vou-lhe dar exemplo do chocolate. Se eu tenho alguém que o chocolate está muito presente na alimentação e que tem efetivamente uma função de compensação, se eu tirar a 100% este alimento, muito provavelmente o que eu vou fazer é trazer uma carga adicional de stress. Se eu quero reduzir stress, então não vou reduzir a 0 a presença deste alimento, mesmo porque no pensar magro nós temos um pressuposto que não há alimentos proibidos. Há horas adequadas para os comer, há formas de quantidades adequadas e há horas mais indicadas e muitas vezes tem a ver até com a própria associação dos alimentos que fazemos entre si. E, portanto, nesta recolha de dados que fazemos, isto para nós é importante, perceber quem é aquela pessoa, quais são os hábitos dela, o que é que ela come, quais são os seus alimentos preferidos. E ela pode me dizer, olha, mas isto eu não prescindo, eu não consigo. Se eu prescindir disto, isto vai-me gerar muito stress. Então eu vou encontrar uma forma de fazer outra compensação no seu plano, mas não vou restringir, pelo menos de imediato, aquele alimento. Para mim, enquanto psicóloga, é muito importante perceber qual é a imagem que a pessoa tem de si própria, como é que a pessoa está a lidar com esta questão de excesso ou déficit de peso, sobretudo perceber também, por exemplo, se há desânimo aprendido. O que é isto do desânimo aprendido? As pessoas que passam por várias dietas e que muitas vezes acabam por recair, acabam por incorporar um conceito que nós psicólogos dizemos muito, que é isto do desânimo aprendido, o que é isto? Eu faço tantas tentativas e não consigo nada. Portanto, já nem têm vontade, provavelmente, já nem têm vontade. Mais e isto nada. vai retirando progressivamente a confiança que as pessoas têm em si próprias de mudar. Claro. Portanto, eu preciso de perceber e depois tenho que entender também qual é o papel que a comida tem realmente para aquela pessoa. Se ela come em momentos de maior stress, se ela associa, se ela própria tem consciência desta associação, eu quando estou mais estressada como mais ou como menos. E, portanto, estas alterações nós precisamos de fazer uma caracterização, quer sob o ponto de vista do comportamento alimentar, em termos afetivos, em termos emocionais, e precisamos também de perceber exatamente qual é o padrão de alimentação que ela tem, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas eu acho que não como muito. E, efetivamente, quando vamos ver, às vezes até nem come muito. O que come é mal. Ou seja, às vezes associa mal os alimentos entre si. Porque comer pouco também acaba por ser errado, não é? Errado. As pessoas acham que saltar Claro refeições ou acaba por ser... É errado, claro que sim. Ou, por exemplo, suprimir completamente os hidratos de carbono, que é coisas que as pessoas fazem muitas vezes porque há o mito de que os hidratos de carbono engordam. Os hidratos de carbono são fundamentais para a nossa saúde. Eles têm que estar presentes numa nutrição que se supõe de ser balanceada. É fundamental que eles estejam. Agora, eu tenho que estabelecer e perceber qual é o objetivo daquela pessoa, se ela precisa ou não precisa de perder peso, qual é o nível de gravidade que esse excesso de peso pode ter ou não, e a partir daí o plano vai ser altamente personalizado, mas vai ser um plano que vai contemplar, como eu digo, a dimensão do prazer também. Muito bem, que é exatamente para não provocar anseios e stress. Exatamente. Depois dessa primeira consulta, o que é que acontece, doutora? É elaborado um plano de treino que se chama o dossiê Pense Magro. Sim. O que é o dossiê Pense Magro? O dossiê Pense Magro. O dossiê Pense Magro é um guião que tem orientação sobre estratégias de mudança de pensamento. Sim.
Porque nós no Pensa Magro o que é que tentamos mudar? Repare, quando eu digo que os comportamentos são sempre precedidos por pensamentos, eu quando opto por comer determinado alimento, como eu disse há pouco, mesmo não tendo consciência desse pensamento, ele está lá presente. Acontece que quando as pessoas têm um comportamento alimentar disfuncional, os pensamentos que estão na base desse comportamento são aquilo que nós chamamos os pensamentos sabotadores. Sim. É um bocadinho aquela metáfora do anjinho de diabinho. Que acontece mesmo, que acontece. Não é? Um lado a dizer que sim, o outro lado a dizer que não. Estou chateado, hoje o dia correu mal, é só uma vez. Se calhar merece. Não é? Se calhar merece. É este o género de pensamentos que nós temos que alterar. O pensamento do tudo ou nada. Também perdido por um, perdido por mil. Não é. Perdido por um, não é perdido por mil. Porque se eu como uma mais um, há de chegar lá próximo do há de chegar muito, não é? E portanto, se eu como uma fatia de bolo, não é igual a comer 2 ou 3 ou 4. É muito diferente. Então, este plano, o que é que ele vai ter? Vai ter orientações de mudança, orientações estratégicas a nível cognitivo ou comportamental para a mudança do comportamento. E eu posso dar exemplos, isto é mesmo muito operacionalizado sob um ponto de vista prático. As pessoas são instruídas no sentido de fazerem, depois também tem a ver com o perfil da pessoa, uns cartões que são cartõezinhos que nós chamamos cartões de resposta ou de resistência, que podem ser colocados em locais estratégicos, no local de trabalho, em casa, no frigorífico, em sítios onde as pessoas possam ter mensagens que lhes permitam exteriorizar este pensamento e ter o chamado pensamento alternativo ou pensamento sabotador. E esse pensamento que nós chamamos de facilitador é o pensamento que pode permitir que a pessoa comece a interiorizar uma nova forma de pensar. Porque o que eu pretendo fazer é aquilo que nós fazemos muitas vezes ao nosso computador lá em casa. É formatá-lo, fazer um reset e tenho que ir lá tenho que introduzir ali uma nova forma de pensar sobre a comida. E isto parte também de um pressuposto muito importante, que é este treino implica também que a pessoa tome consciência do seu comportamento alimentar. Muitas vezes nós perguntamos à pessoa como é que ela come, ela não tem muito bem consciência disto. Por exemplo, para perceber a integração da psicologia e da nutrição no próprio dossiê, além destas orientações que as pessoas têm sob o ponto de vista cognitivo ou comportamental e, por exemplo, instruções do género, vá às compras de estômago não vazio. Nunca, Soutora, isso eu tenho que lhe dar razão, porque é mesmo verdade. A pessoa vai de estômago vazio ao supermercado e compra tudo. Compra tudo. E geralmente compra o quê? Aquelas coisas que nos não é que nos dá que mais. Não são as mais benéficas. E depois, como estamos com fome, é uma estratégia mesmo. É uma estratégia de foro comportamental. Ou, por exemplo, se eu vou às compras, por que não fazer uma lista? É bom, sob o ponto de vista financeiro, porque controlamos mais os custos, mas também tem benefícios sob o ponto de vista do que eu vou comprar para a minha saúde. Se eu souber o que vou comprar, eu padronizo aquele comportamento naquele momento. E, portanto, este dossiê tem uma série de indicações neste sentido. O plano alimentar também é diferente dos planos alimentares tradicionais. Porquê? Repare, nós temos que atender ao estilo de vida que as pessoas têm. Alguém que tem uma vida muito ocupada ou que viaja muito, por muito que eu lhe diga que é o ideal fazer 6 ou 7 refeições por dia, eu sei que esta pessoa não vai fazer. Se eu ignorar esta característica da vida desta pessoa, eu vou-lhe prescrever um plano e digo, olha, coma 6 vezes por dia. De facto é o ideal, mas ele vai-me dizer, mas eu não consigo, porque isso não se enquadra no meu estilo de vida. Então este plano vai atender a estas características. Outra questão, por exemplo, imagina o fim de semana e a semana. São diferentes. As pessoas ao fim de semana, e ainda bem que assim é, socializam mais, têm hábitos diferentes. Ao sábado deitam-se mais tarde. Então, se deitam mais tarde ao sábado, ao domingo se calhar também acordam mais tarde. Se acordam mais tarde, se calhar a refeição do meio da manhã não faz sentido lá estar. Então, vou compensar isto nas outras refeições. A própria planilha alimentar permite que as pessoas olham e ao verem o seu plano alimentar, tomam uma maior consciência daquilo que realmente ingerem. E tem uma outra característica muito importante, que é, todos os dias, se as pessoas cumprirem mais ou menos o plano alimentar, eu digo mais ou menos porque eu não gosto de nada que seja muito extremo. Eu não acho benéfico, sob o ponto de vista psicológico, ninguém andar a contar calorias de máquina de calcular. E, portanto, chegando ao final do dia, se as pessoas cumpriram razoavelmente o seu plano de treino, elas têm direito àquilo que nós chamamos as calorias bónus. Isso é espetacular, é uma motivação extra. É uma motivação extra. É o miminho que as pessoas têm todos os dias. Isto varia de pessoa para pessoa, em função, obviamente, de se eu tenho uma pessoa que tem necessidade de mais ou perder menos peso, obviamente esta quantidade de calorias que ela pode ingerir a mais, ou o seu bónus diário, digamos assim, é também adequado a cada caso. Mas imagine, nesse dossiê, a pessoa tem uma tabela de alimentos que ela pode escolher qual é o alimento que pode ir
compensar ou ter o seu miminho naquele dia e que corresponde a um determinado X de calorias. Imagino que eu tenho um plano para 1500 calorias ou 1700 calorias e se eu o cumprir, eu sei que naquele dia tenho um bónus de 150 calorias. Sendo que, ao final de semana, como eu digo, as pessoas têm direito a fazer um bocadinho mais de excessos. E, portanto, o plano contempla também este reforço positivo, porque é importante reduzir a ansiedade que está associada ao processo de emagrecimento e, sobretudo, é preciso nós não esquecermos que a alimentação é também e deve ser prazer. E não tem que, o prazer tem que lá estar. Deixar, não é? Não pode. Doutora, o nosso tempo, infelizmente, é curto. Começamos mais tarde também, por isso restam-nos ainda alguns minutos. Ainda assim, gostava de falar também da componente exercício físico, que é fundamental numa dieta, seja ela qual for. Portanto, o Pense Magro também não abdica desta parte. Não. Nesse dossiê, as pessoas recebem também orientação de como potenciar exercício físico e qual é a importância de enquadrar o exercício físico no seu estilo de vida saudável. Este dossiê tem, por exemplo, o potencial de ser, ou ser passível de ser associado a um plano de treino. Imagino que eu tenho um PT, o chamado personal trainer, que me pode prescrever um plano de treino. Se esse personal trainer articular comigo e com o meu colega, nós podemos desenvolver um dossiê ainda mais personalizado, porque eu vou prescrever um plano alimentar que vai contemplar também as necessidades que esta pessoa vai ter no seu treino. E, portanto, potencio tudo. Para terminar, eu sei que também vai haver um curso intensivo da Pense Magro, de 6 horas. Em que é que consiste este curso? Quando é que vai acontecer? Como é que as pessoas se podem informar acerca dele, doutora? As pessoas poderão depois obter informações na SheClinic. Eu penso que os contactos da SheClinic estão a passar em rodapé, portanto, através do site, o próprio Facebook, a SheClinic tem uma página no Facebook. Nós vamos disponibilizar em O nosso programa também tem os contactos disponíveis em rodapé. Desta forma, podem se inscrever neste curso, doutora? Sim. E brevemente vai ter disponível informação na página do Facebook sobre este curso. Este curso é um curso que, no fundo, desdobra este dossiê de uma forma mais prática. As pessoas podem ir lá perceber o que é isto do Pense Magro, que estratégias é que podem utilizar para contornar estas dificuldades que são associadas às questões das emoções e, por outro lado, também desmistificar algumas ideias que muitas vezes têm erradas acerca da alimentação, portanto, promoção de estilo de vida saudável. Eu gostaria só de fazer uma pequenina ressalva. Na SheClinic, para nós é um prazer estar a desenvolver este programa, porque a She tem, de facto, uma perspectiva muito holística sobre a forma como olha para a saúde. Há uma integração plena entre corpo e mente, que para nós no Pense Magro isso é fundamental, porque uma das mensagens que aparece no dossiê é: o corpo registra o que a nossa mente acredita. É verdade, portanto... Estamos em total sintonia, língua. Exatamente, e a She tem as metodologias da eletroterapia, que para nós, em algumas situações, ainda é um diagnóstico também que poderá ainda melhorar mais a personalização do Pense Magro. Claro, portanto, digamos que há aqui uma sintonia perfeita. Convidamos então os nossos telespectadores a procurar informações sobre a SheClinic e, obviamente, sobre este Pense Magro. Doutora Maria João Miranda, foi um prazer enorme recebê-la aqui no consultório. Muito obrigada por nos ter vindo apresentar este programa. Vamos então tentar todos pensar magro. Mais informações então na SheClinic. Pode obter todas as informações sobre esta clínica em rodapé. Vamos para intervalo, até porque já tenho do outro lado da câmara o Dr. João Espírito Santo à espera para entrar na segunda parte. Ele conta consigo, obviamente, para colocar as suas dúvidas e questões sobre implantologia. Até já.